Olá meus amigos, gravar esse vídeo, mostrar aqui como você vai baixar o arquivo e configurar aí no seu Profit o arquivo aqui do indicador. Então você vai baixar dois arquivos aqui da minha pasta do Google Drive. Os arquivos são o RT Pro Índice e o outro arquivo que você vai baixar também é o Frequência RT. Então, esses dois arquivos você vai baixar para o seu computador e logo após baixar você vai aqui para o Profit e vai importar para o seu Profit. Você vem aqui em estratégia, importar, e aqui você vai procurar no seu computador arquivos que você acabou de baixar. Então você vai selecionar e aqui você vai importar para o Profit. Porque eu não vou fazer essa parte aqui, porque eu já tenho aqui plotado na minha tela, tá? Depois você fazer essa importação, você vai vir em indicadores e vai procurar aqui na lista de indicadores os dois arquivos, tá? Você pode digitar RT Pro índice, que aí ele vai procurar, tá? Ele vai procurar aqui a versão 2.0. E aí é só plotar no gráfico aqui, inserir em cima do seu gráfico, tá certo? E com o outro também, o frequência RT é do mesmo jeito, você pode pesquisar aqui, frequência RT, e você vai inserir também em cima do gráfico. E após inserir, seu gráfico vai estar plotado os gatilhos de compra e venda, e também vai estar plotado esse indicador aqui, o frequência RT. Então vou tirar aqui o 2MV frequência, a VWAP. Então são esses dois indicadores aqui que você vai baixar, e como adicional você pode incluir também esses outros dois indicadores, que é a VWAP diária, tá? E 2MV frequências. 2MV frequência, você pode vir aqui em indicadores novamente, procurar aqui 2MV e incluir aqui na sua tela. Após incluir, você vem aqui nas configurações e você coloca aqui os multiplicadores a cada 0,5%. E aí, da maneira que você está vendo aqui na tela, a cada 0,5% você vai colocar. Aqui na aparência eu gosto de colocar dessa maneira. Gosto de colocar o suporte verde vivo e as resistências como vermelho, tá? Então, quando você incluir a sua tela, vai ficar dessa maneira, tá? Se você já tem outras telas, você pode criar um layout aqui embaixo para incluir e montar essa tela aqui que eu estou ensinando, tá? Você pode clicar aqui e criar outro layout limpo e aí vai montando de acordo aqui com a minha. Então aqui é muito simples, que é no 8R, o gráfico de Renko no 8R. Então para ir para o gráfico de Renko, você pode clicar aqui no mais, e aí está aqui 8R, só clicar aqui em cima, que aí ele vai para o gráfico de Renko. E aqui nesse gráfico, a entrada aqui não tem segredo, quando ele plotar C é um sinal de compra, e quando ele plotar V é um sinal de venda. E a entrada se dá justamente no fechamento do box, aqui no gráfico de Renko. Assim que ele fechar o box aqui, se dá a entrada, tá? Então aqui no Renko, já sabendo onde vai fechar o box, então no caso você pode inclusive até colocar uma ordem aqui à frente do fechamento, e para quando o preço fechar, ele possa pegar a sua ordem aí
e ativar, né? No caso aqui seria a compra. Então vamos lá. Eu uso o RT Pro para as entradas e eu uso aqui os outros indicadores, o frequência RT e o 2MV frequência para os alvos. Então toda vez que entrar em uma operação, você vai procurar onde estão os alvos, tá? E aí você vai usar esses dois indicadores. No caso aqui, no último pregão, entrando aqui, então aqui seria o primeiro ponto de parada do preço, e aqui em cima no meio por cento seria o próximo, tá? Então ele parou por aqui mesmo. Então a B3 está nas suas máximas históricas, tá? Então ele parou aqui no meio, mas sempre procurar esses alvos aí para buscar. E ficar muito atento a essas regiões, porque são regiões de reversão do preço. Então, se você entra aqui, então às vezes ele pode fazer isso, passar direto, mas em outras ocasiões ele vai realmente reverter nessas regiões. Então aqui é no mesmo sentido. Então se aqui no pregão anterior, entrando aqui, vendido, então você vem e aqui no caso em questão ele realmente bateu aqui no frequência RT e reverteu aqui até então o movimento. Então por isso que os alvos tem que ser nessas regiões, porque o preço tende realmente a reverter muito nessas regiões. E aí se você buscar sempre esses alvos, você vai ter aí grandes ganhos, tá? Então, por exemplo, aqui no outro pregão, você entrando aqui comprado, então você vai aqui para o meio por cento, tá? Então aqui mais de 800 pontos aqui no dia 17. E aí comprando mais aqui em cima, aqui seria aqui primeiro ponto de parada, tá? E o segundo alvo ali no 1% aqui nos dois, onde está coincidindo aqui os dois indicadores, tá? Então sempre procurar essas regiões como alvos, tá? Quanto ao stop, eu utilizo o máximo 250 pontos. E dentro dos 250 pontos, se me permite colocar o stop atrás de um fundo ou de um topo anterior, então melhor ainda. Então, por exemplo, uma entrada aqui, se aqui nesse fundo me permite ficar aqui com 250 pontos, então eu vou aceitar esse risco, porque aqui o stop aqui fica mais seguro do que simplesmente colocar aqui um stop curtíssimo, tá? Então você pode medir, criar as ordens, e aí aqui eu já tenho minha ordem, 250 pontos de stop, o alvo mínimo 450, mas eu fico observando as regiões para saber se realmente do meu ponto de entrada até os alvos se realmente tem essa quantidade de pontos, né, essa margem para o preço andar. E se caso não, então tem que realmente pelo menos 1 para 1 para poder aí sempre ter um retorno mínimo aceitável, tá? Então aqui, por exemplo, a entrada se dá no fechamento, e aí você percebe que o stop ficaria justamente aqui no fundo anterior. Aqui você pode fazer duas entradas no dia tranquilamente. Se a primeira der stop, você vai para uma segunda, e se a segunda der stop, aí você para no dia e aguarda o dia seguinte. Por exemplo, aqui, a primeira desse pregão aqui do dia anterior, a primeira entrada aqui. Então, perceba que ele deu a entrada aqui, mas o alvo já estava aqui no meio por cento, tá? Então é por isso que tem que ter muito cautela quando o preço chega nessas regiões. Ó. Então, se você entra aqui até aqui, tem que ver quantos pontos ele vai entregar. Se há uma probabilidade dele ir nessas regiões muito grande.
Então até aqui 293, tem tá mais de 1 para 1. Então você mede aqui, coloca aqui a entrada, stop 250 pontos. Ele sobe mais um pouco, mas não stop. E depois ele vem entregando aqui quase 300 pontos, tá? Depois ele volta aqui e dá essa outra entrada aqui. Você entra e colocando seu stop aqui atrás de um topo, ainda que no micro movimento, é mais seguro aqui o stop atrás desses pontos, tá? E aí aqui seria uma entrada muito boa, pagaria os 450 pontos. E mais uma vez você entra e aí o preço ele perceba que ele sente novamente aqui no meio por cento, mas aí depois ele acaba passando a região e vem aqui no outro alvo, que é justamente aqui nessa região, tá? Então aqui é justamente essa linha alaranjada aqui é o ajuste, tá? Então o preço ele tende a andar nessas frequências de mercado. Então saindo daqui, ele sente aqui o meio por cento e depois vem aqui buscar o ajuste. Então é assim que você vai vendo os possíveis alvos do preço, tá? Então toda vez que você for entrar, você já tem que pensar até onde vai carregar a posição, tá? Então isso é ideal, não só analisar a entrada, mas também a saída, para poder dar certo, tá? Então aqui ele dá uma entrada aqui. Então esse é um exemplo aqui, ó. Se você entra aqui, dependendo de onde entrasse, né? Então quase que na risca aqui, cinco pontinhos aqui para pegar o stop, tá? Você entrar justamente no fechamento do box, não estoparia. Essa primeira estoparia, então não tem jeito, mercado não existe setup perfeito, sempre vai haver stops. Mas a grande questão está realmente no gerenciamento e você sempre operar aí com um risco retorno, um retorno aí positivo sobre o risco, tá? Então aqui, por exemplo, estoparia. Então entrando aqui, dependendo de onde entrasse, ele não estoparia e aí pagaria, tá? Então, por exemplo, aqui se entrasse aqui, então tem um primeiro ponto de parada aqui, 356 pontos, depois ele vem aqui 719 e vai até ali, tá? No terceiro alvo ali já pagando mais de 1000 pontos. Depois ele deu outras entradas aqui e aí toda vez que você entrar, você tem que buscar aí a próxima frequência, tá? A próxima região onde o preço possivelmente vai. No dia anterior aqui não teve dificuldade, ele deu entrada aqui e aí até para puxar o stop um pouquinho mais para cá, ó, então ficaria muito melhor ainda. E quando você entra aqui, então tem aqui esses pontos de parada, tá? Ele passa e aí depois ele vai lá no ajuste ali, pagando 900 pontos. Então, quando ele passa daqui desse ponto, ele vem buscar aqui as próximas frequências, tá? Então o preço ele se movimenta muito dessa forma e tem que ficar atento a isso, tá? Porque quando chega nessas regiões pode entrar uma pressão muito forte, muito rapidamente. E aí você tem que realizar nessas regiões ou fazer parcial, que é o ideal, um dos dois, tá? Então é isso. Esse dia aqui ele deu duas entradas aqui. Essa primeira aqui não prosperou nada, essa daqui ainda prosperou. Ainda pagou mais de 200 pontos. Então quando você vende aqui, então ele vem no ajuste, tá? Então ele segura no ajuste, impulsiona, vem até o próximo alvo, e aí ele faz um pullback, dá a entrada, e aí ele vai buscar aqui os próximos alvos aqui, tá? Então mais de 700 pontos. Então, geralmente nessas regiões ou ele faz pullback, ou muitas vezes acaba revertendo. Então, o ideal sempre é tentar identificar a tendência, tá? O indicador ele já vai tentar identificar a tendência, mas você pode com certeza aí com seu conhecimento analisar também o contexto, a tendência do dia. É por isso que eu indico aí operar depois das 10 horas, que já facilita bastante. Inclusive aqui o indicador ele já vem configurado
para dar gatilhos a partir das 10 horas, tá? Então aqui, ó, 10 horas, tá? Então, se quiser mudar, pode mudar, mas para buscar tendência e alvos maiores, o ideal é realmente entrar a partir desse horário aqui, 10 horas, tá? Se quiser mudar aqui para 9 horas e ficar só observando e aí tentar identificar contextos bons de entrada, também, claro, pode digitar aqui 9h30, que ele vai mostrar aqui os gatilhos a partir de 9h30 e assim sucessivamente, 9 horas. E aí ele vai mostrar gatilhos aqui antes do horário. Então aqui, também aqui não teve dificuldade nesse outro dia. Então deu uma entrada aqui, pagou muito bem. Então ele dá a entrada aqui, ele vem até aqui, nesse primeiro ponto de parada. Então só daqui mais de 500 pontos, faz o pullback, dá novamente uma entrada aqui, e agora ele vai e passa, né, e vem até aqui, já neste outro alvo, uma pontuação muito grande aqui, mais de 900 pontos, né? Então é isso, pessoal. Então não tem segredo, tem que procurar os melhores contextos, selecionar entradas, procurar os melhores gatilhos, tá? Então se você percebe, por exemplo, uma maneira que eu gosto de observar, a VWAP. Então se o preço está saindo da VWAP, por exemplo, então se ele, um exemplo aqui muito prático, ele está saindo da VWAP aqui, e aqui também tem essa linha amarela que é a abertura do dia, tá? E aí, por exemplo, um cenário muito bom é se aqui tivesse também um ajuste. Então quando o preço está saindo da VWAP, do ajuste, abertura do dia, de maneira que o seu stop fique atrás desses indicadores, então é muito bom. Realmente são entradas ótimas, tá? Quando esse cenário se apresenta, claro que nem sempre vai se apresentar, mas quando ele se apresenta dessa maneira, o preço fechando acima da VWAP, quando é para compra, acima do ajuste, abertura do dia, e aí dando um gatilho, ele vai realmente ter uma grande mesmo probabilidade de andar a seu favor, tá? Então sempre observar onde é que a VWAP está passando. Então esse cenário ele se repete, por exemplo aqui. Então o preço fecha abaixo da VWAP, o stop fica aqui ou aqui. E aí eu gosto de observar quanto a VWAP somente esse tipo de cenário, esse tipo de confluência, tá? Se realmente o preço está ancorando nela, está saindo dela, se tiver, melhor ainda, tá? Não é, para mim não é obrigatório, mas é um cenário que eu gosto bastante. Por exemplo aqui, esse cenário aqui é muito bom, porque exatamente aqui nós temos a VWAP, nós temos o ajuste aqui, e temos a abertura do dia, e aqui também tem um gatilho, tá? Porque aqui realmente está acima, depois das 10 horas o gatilho, mas aqui, se botava aqui a partir das 9, ele, no último pregão ele deu aqui uma entrada muito boa também, que realmente o aconselhável é operar depois das 10 horas, mas com o tempo você vai pegando confiança e vai conseguindo identificar esses bons cenários, tá? Então perceba aqui duas situações interessantes. Esse primeiro gatilho aqui, ele dá uma venda, mas ele está trabalhando entre o ajuste e a VWAP, tá? Então, região aqui muito complicada. Se você entra, a VWAP já está na cara, que é um indicador que serve como suporte e resistência também. E olha para esse outro cenário aqui, onde o preço está fechando o gatilho acima da VWAP do ajuste da abertura do dia. Então são dois cenários, dois gatilhos, mas evidentemente esse gatilho aqui ele é muito melhor e muito mais qualificado, tá certo? Então é isso, pessoal. Então você possa fazer bom uso, possa se dedicar a estudar. Esse arquivo aqui ele é válido por 7 dias, depois de 7 dias, que é o período de carência, você volta e no vídeo seguinte você baixa o definitivo, que é vitalício, tá? E aí você vai fazer o mesmo procedimento, vai baixar para o computador, vai importar e plotar aqui no seu gráfico. E aí
Também nas próximas aulas eu vou explicar aqui o racional do indicador. Caso você tenha mais experiência também pode aí, se quiser, mexer nas configurações e pode inclusive aperfeiçoar, é claro. Apesar de você perceber que o indicador dá muitos sinais bons, muitas entradas excelentes, mas tudo é possível melhorar e você pode personalizar aqui nas configurações a partir da explicação aí das aulas de como eu montei esse indicador, tá certo? Então um abraço, até as próximas aulas, que Deus abençoe, que você possa ter muito sucesso aí na sua carreira como day trader.